Olá, Shalom, a paz do Senhor a todos. Eu estava esfolhando a internet ontem e eu vi um assunto muito importante, né? Algo interessante, né? Como aqui esse canal a gente fala da palavra de Deus e também a gente é de opinião também, né? Reflexão e opinião. Bem, eu não vou dar a minha opinião, vou falar aquilo que está na palavra. Ela falou a respeito dos dons. Que a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, não necessariamente elas vão falar em línguas. Bem, eu conheço muitas pessoas que realmente não falam que são batizadas com o Espírito Santo, mas não há evidência, né? Vamos dizer assim, do falar, porque os dons de línguas também são evidências, né, do Espírito Santo. Por que não? Atos fala sobre isso. Então, o dom de línguas, ele é revestimento de poder. E ele, em línguas, nós falamos com Deus. E ele nos edifica, o dom de língua, ele nos edifica. Bem, ela citou Romanos 12, né? Bem, Romanos, Paulo estava citando ali, está reensinando aqueles romanos, o povo romano, a como usar corretamente os dons, né? Da maneira correta. E como eles deveriam exercitar o dom de Deus, né? Na vida deles. E também, mas ela esqueceu de 1 Coríntios 12 também, que Paulo também ensina como os dons de Deus são dados pelo Espírito Santo, devem ser usados também. Né? O caso lá, não fala exatamente dom de línguas, ele fala sobre variedades de língua. Ele fala sobre, são dois dons, na verdade, variedade de línguas e interpretação de línguas. Né? Ele fala a respeito disso. Bem, ao meu ver, eu creio, a palavra de Deus me diz assim também, ao meu ver, o dom de profecia, se você for votar no melhor dos dons, é o de profecia, porque ele exorta, porque ele edifica, né? O dom de língua, ele edifica só a gente, e em mistério a gente fala com Deus, né? Se tiver um intérprete que tem a interpretação, ele vai interpretar as línguas estranhas que você está falando. Porque se em mistério você fala com Deus, algo Deus está falando através dos teus dons de línguas também. Ou ele quer falar através dos teus dons de língua, né? Então, isso daí para mim é maravilhoso. Eu, particularmente, minha gente, eu não entendo, não compreendo o porquê que muita gente que são batizada com o Espírito Santo não falam em línguas estranhas. Eu não compreendo isso, porque eu não sei se é porque eles não buscam falar em outras línguas. Eu acho isso errado, eu não sei. Mas é evidência do Espírito Santo. Né? E eu não sei, eu conheço pessoas que realmente não falam em línguas. Tem muitas igrejas, muitas denominações também, que é muita palavra, mas não buscam os dons espirituais. Ou seja, o dom de Deus, ele é distribuído pelo Espírito Santo. E nós também podemos buscar o dom de Deus, buscar com zelo, né? Pedir os dons do Espírito Santo, né? Na nossa vida. E o dom de língua, ele não somente... a gente fala com Deus, em mistério nós falamos com Deus, mas também ele vai nos edificando. E só isso é maravilhoso. Você diz só isso, porque é maravilhoso você ser edificada, todo o tempo ser edificada. Você não só é edificada, mas você também é renovada todo o tempo. E aí, eu não entendo, eu não compreendo exatamente, né? Por que há pessoas que não buscam o dom de línguas. E vão viver a vida todo o tempo. Depois eu vou falar sobre esse assunto, que tem muito a ver com Nicodemos. Sabia disso? Isso tem muito a ver com Nicodemos. Se você olhar a história de Nicodemos e aquilo que o Senhor falou para ele, tem muito a ver isso aí, sabia? E assim, e o que a palavra de Deus diz? Vamos lá, tá? Nós já citamos Romanos, citamos 1 Coríntios, né? O uso correto dos dons, exatamente. Um ele está ensinando para os romanos, o outro os Coríntios, né? A igreja que estava em Corinto, o pessoal de Corinto. E agora a gente vai falar de Atos, né? Aqui exatamente o que aconteceu, né? Em Atos 1, Jesus vai dizer aos discípulos, na última ceia, ele vai dizer aos discípulos que eles têm que ficar em Jerusalém ainda, até o dia de Pentecostes. Ponto. Eles tinham uma palavra, foram discipulados por Jesus, tinham uma palavra, né? Era aqueles famosos judeus, né? Conhecia a palavra. Mas eles não tinham o Espírito Santo. Por que eles não tinham o Espírito Santo? É um pouco mais profundo isso aí que eu vou falar. Por quê? Porque tem a ver também com aquilo que aconteceu lá, quando eles falavam, eles não eram os tipos de discípulos que jejuavam. Quando Jesus falou para aqueles fariseus, né? Que como pode
os convidados jejuar enquanto o noivo está presente, né? Então, assim, muita coisa acontecia ali, mas era pela graça de Deus, né? Então, quando Jesus... E por que eu estou falando isso? Porque realmente ele só tinha uma palavra. E Jesus do lado, né? Tinha uma palavra vida e Jesus do lado. E quando Jesus disse que ia subir, ele disse ficar em Jerusalém. Até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, o Espírito Santo ia descer sobre eles. E aí, ali, eles iam ter contato direto com o Espírito Santo. Direto. E no próximo vídeo a gente vai falar a respeito da descida do Espírito Santo. E eu vou falar a respeito disso, porque muita gente fala que não se recebe, ou seja, se recebe o Espírito Santo, tal, quando aceita Jesus. Eu acredito nisso, quando aceita Jesus você recebe o Espírito Santo, entendeu? Só que eles não incentivam as pessoas a buscar, né, o batismo no Espírito Santo, ou seja, você recebe o Espírito Santo, mas não recebe o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Falar em outras línguas, falar em mistério com Deus, né? E no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso, porque tem muito a ver também com Filipe, o evangelista, quando ele evangelizou Samaria. E o que a palavra nos diz sobre isso? Em Atos 2:38, Pedro vai dizer, quando aconteceu o dia de Pentecoste, e aquelas vidas começaram a observar, muitos ali creram, né, naquilo que estava acontecendo. Muitos ali acreditaram e aceitaram a Jesus. E Pedro vai dizer, arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado nas águas e para perdão de pecados, seja batizado nas águas para perdão de pecados. E recebereis o Espírito Santo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre Filipe. Filipe que evangelizou Samaria. E lá em Samaria, os que aceitaram a Jesus, que se converteram ao Evangelho, ao Senhor Jesus, através da imposição das mãos, eles receberam o Espírito Santo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Shalom.